Tito, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Então, Tito, capítulo 1, versículo 5, tá certo? E diz assim a palavra do Senhor. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for repreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolação, nem são desobedientes. E aí temos o decorrer desse texto. Vamos parar aqui neste momento dessa leitura, né, e pedir que o Senhor possa estar abençoando essa leitura e tudo que será dito hoje em nosso meio. Amém. Bem, gente, como nós falamos semana passada, Paulo está falando a Tito. Paulo está conversando com Tito. E essa carta, além de ser uma carta, como a gente pode até rever nesse versículo, tá cansado, né, Azaf? Nesse versículo, versículo 5, é uma carta direcionada a Tito, porém, ao mesmo tempo, é uma carta aberta para que os demais irmãos que olhassem para Tito pudessem ver o que Paulo escreveu para ele. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos o seguinte: Paulo pede a Tito para ficar em Creta. Por que ele pede Tito para ficar em Creta? Ele pede Tito para ficar em Creta para poder ele estabelecer, né? Ele possa organizar algumas coisas que ficaram pendentes enquanto Paulo fez a visita lá. E ele deixa bem claro, primeiro ponto que ele quer estabelecer é o presbítero, né? Em inglês, além da palavra presbítero, existe uma palavra chamada overseers, né? Que é aqueles que estão de olho acima, estão olhando ali o acontecimento. O que é que nós percebemos nesta palavra? Primeiro, ela está estabelecer presbíteros, tá certo? E nota outra coisa que ele fala, em cidade em cidade, ou em bairro, ou igreja em igreja, estabelecendo presbíteros. Veja só como isso já mata, né, muita religiosidade que existe dentro das igrejas hoje. Qual é o primeiro ponto? Que cada localidade terá o seu presbítero. Mas quando ele sai daquela localidade, ele deixa de ser presbítero, ele é um cristão normal. Ele é presbítero somente para aquela localidade no que ele está sendo pedido, né? Outro ponto, não é um presbítero, são presbíteros. E é bem claro, bem objetivo que eles que são responsáveis, tá certo? Perante Deus para a organização da obra do Senhor. Nota que é uma responsabilidade, né? Não é um título, não é um cargo, é uma responsabilidade que Deus coloca sobre os presbíteros para cuidarem da obra
de Deus naquela localidade. Tá certo? Então, é o primeiro ponto. Aí no versículo 5 a gente já tem muita coisa para, né, aprendermos. Aí, quem são esses presbíteros? Aí do versículo 6 ao versículo 9, né? Do versículo 6 ao versículo 9, ele faz uma lista de quem são e de como deveriam ser esses presbíteros. Gente, presbítero não é uma eleição, né? Eu vou me candidatar a presbítero, vou colocar meu nome dentro de uma chapa, né? E pronto. Não é isso, né? Eu não vou fazer campanha para ser presbítero. Na verdade, se você quiser fazer campanha para ser presbítero, e é algo que muitos não entendem, você tem que praticamente preencher esses requisitos aqui. Então, no momento que estou fazendo campanha, eu já estou deixando de lado algumas categorias que aqui temos, que são ordenanças de Deus. Não é ordenança de homens, são de Deus. Ou seja, quem estabelece o presbitério dentro da igreja é Deus com uma ou outra pessoa, tá certo? No qual acompanha esses critérios. Naquela época, como não havia a Bíblia, Paulo então instruiu Tito para instruir a igreja e colocar homens que, eu acho muito interessante a gente perceber isso, que por natureza já faziam esses critérios aqui. Então é uma coisa natural entre o homem e Deus. Então vamos lá. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher e que tenha filhos fiéis e que não possam ser acusados de dissolação nem de desobediência. Primeiro, que for irrepreensível. Minha gente, isso aqui é lógico, isso aqui é claro. Como é que eu vou colocar alguém que está sempre o tempo todo sendo repreendido? Repreendido por quem? Repreendido pela igreja. Isso aí, né, a gente já subentende que não é um novinho. É alguém de maturidade. Segundo, ele não é repreendido pela a sociedade, porque ele tem um testemunho. Lembra que o primeiro testemunho dele, né, o primeiro nome que ele leva é o nome do Senhor. Então ele é representante do Senhor dentro da igreja e na sociedade. Então ele não pode ser repreensível. Ele tem que ser irrepreensível. Ele tem que ter uma postura. Isso não quer dizer que ele é perfeito. Isso não quer dizer que ele vá falar uma vez ou outra uma besteira. Isso não quer dizer que de vez em quando ele vai agir com ou um pouco de imaturidade ou um pouco explosivo, como a gente vai ver umas outras coisas aí. Não, não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Mas é uma pessoa que... Lembra do que João diz lá em 1 João, capítulo 1, final do capítulo 1 e começo do capítulo 2? Aquele que diz que não tem pecado, mente a si mesmo e chama Deus de mentiroso. Mas aquele que pecar tem um advogado aonde? No céu. Então, nota que ele está mostrando essa mesma comparativa aqui. Que não é uma pessoa que está no pecado. Essa pessoa que está no pecado, né, que tem essa vida repreensiva, essa vida de estar sempre sendo corrigida, né, que é mal vista pela sociedade, então essa pessoa ela não pode ser presbítero. Mas uma pessoa que comete um gafe aqui ou ali, né,
o Senhor não está dizendo que ele não pode ser presbítero. Segundo ponto, marido de uma mulher. Gente, isso aqui é a coisa mais lógica do mundo. Mas por que que Paulo coloca isso? Porque era de costume, principalmente entre os muçulmanos, principalmente em algumas localidades da África, da Ásia, e pessoas que tinham influência menor, ou da Europa menor, né? Da Europa mais baixa, ela tem muita influência da parte da Ásia, né? Eles terem duas mulheres. Então, Paulo ele já diz aqui, eles têm que ter uma só mulher. Nota que novamente é importante entender que não está dizendo categorias para pessoas que são salvas. Eles estão falando de pessoas que são salvas, mas que vão exercer perante o Senhor primeiro, uma posição não de liderança, mas de guias, de observadores sobre a obra do Senhor. Então, marido de uma só mulher. Jonathan, isso inclui se, por exemplo, meu pai, Jeff, né, e a minha mãe faleceu, ele casou de novo, então ele deixa de ser presbítero, né? Ele não pode mais ser presbítero? Não. Essa palavra não está descrita aqui. Ele está dizendo de uma mulher de uma vez só, né? Aí diz, então um divorciado. Não pode, porque ele está casado. Divórcio não quebra o casamento, a não ser por adultério. Não quebra. Né? Divórcio não quebra o casamento. O casamento permanece aos olhos de Deus. Então uma pessoa, né? Uma pessoa que se divorcia e casa de novo, a própria palavra do Senhor diz que ele está colocando aquela mulher e está colocando uma outra mulher em adultério. Então, divórcio, uma pessoa que se divorcia, ele não pode ser presbítero. Nem que se ele deixe de casar. Ah, mas ele não casou de novo. Não tem problema, não pode. Né? Eu conheci um presbítero e isso me sempre, desde que eu era pequeno, isso sempre me incomodava. A esposa dele deixou ele... Minha gente, vamos mutar os microfones, por favor. Deixou ele por uma outra mulher. Ou por outro homem, não me lembro agora, por outro homem. Né? É porque está acontecendo tanto isso na minha vida que, né, a gente escuta tanto isso esse dia que a gente se confunde. Mas ela deixou ele. Ela abandonou lá, se casou novamente. E esse cara continuou sendo presbítero, uma pessoa maravilhosa. Porém, ele não podia ser presbítero. Né? Terceiro ponto, desculpa. Ter filhos fiéis. Esse ter filhos fiéis não quer dizer que tem que ser filhos salvos. Mas são filhos que são fiéis ao pai. Que são obedientes. Eu acho que em algumas versões até tem isso. Né? Alguns colocam que tenha filhos crentes. Quando ele fala crente aqui, fiéis aqui, ele não está falando necessariamente de salvos, mas que acreditam no que o pai dele está dizendo e o pai dele está ensinando é verdade. Ou seja, o filho não pode ser ateu. O filho não pode ser um desador que vive no mundo fazendo o que bem quer. Jonathan, até que idade isso? Olha, muito complicado essa situação. Porém, enquanto ele mora debaixo do teto do pai, e ele tem que seguir as ordens do pai. Né? Ele tem que seguir as ordens do pai. Mas o filho, ele, né, faz uma besteira aqui. Minha gente, novamente, a gente volta pela mesma categoria. No geral, tem que ser um filho obediente. Tem que ser um filho que mostra respeito ao pai. E mostra que o que o pai está ensinando também é verdade e afeta ele. Porque imagina, eu ensinar Felipe,
eu ensinar vocês a verdade da palavra de Deus e Filipe ser um desardeiro, fazer o bem o que quiser dentro de casa, na rua, né? Então, que autoridade eu tenho? Eu falei até um pouco sobre autoridade esses últimos dias num dos meus devocionais, né? Com que autoridade a gente fala? Veja só como Cristo falava com autoridade, porque ele mostrava o que ele falava. E um presbítero tem que andar nesse caminho, incluindo com os seus filhos. Que não possa ser acusado de dissolação e nem de desobediência. Veja aí que nós acabamos de falar e está falando sobre os filhos ainda. Versículo 7. Porque convém que o bispo, novamente ele já muda aqui a palavra para a palavra bispo, mas bispo, presbítero são a mesma coisa na palavra de Deus, né? Não é um cargo, e sim é uma responsabilidade que essa pessoa tem perante Deus. Antes até mesmo da igreja. Seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Certo? Então, ele não pode ser. Aí ele começa aqui a meio que colocar em ordem o que ele quis dizer quando ele estava falando sobre irrepreensível. Então, qual é a ordem? Não soberbo. Minha gente, isso aqui, se um cara quer ser pastor, né, como temos muitos pastores por aí, já mata muita gente, né? Porque o próprio cargo chamado pastor já é uma soberba perante a sociedade, né? Eu não sei se vocês já foram lá para a Luz e Vida, né? Mas quando a última vez que eu fui, eu e Felipe, a gente riu, né? A gente brincou, mas como diz Vivi, a gente vai estar na fila, né, de Deus, do juízo, né? Mas tinha lá um distintivo presbítero, distintivo diácono, distintivo do tamanho do mundo, pastor. Gente, o que é que diz aqui? Não soberbo. Não soberbo é não você. Soberba, minha gente, é algo tão sério. É quando eu me coloco. Aquela frase, Deus na terra e homem e eu no céu. Pronto, isso é soberba. Ou seja, eu estou me colocando ao nível de Deus. Isso é soberba. É achar que Deus, eu sei melhor do que Deus. É não deixar Deus cuidar das minhas situações. Isso é soberba. Já falei sobre soberba em um outro estudo. Também não quero me deter muito sobre isso. Mas soberba é quando eu não assumo os meus pecados. Quando eu não assumo quem eu sou. Porque como é que eu, né? Volto a 1 João. 1 João capítulo 1, se eu não me engano, versículo 10. Né? Que diz o seguinte. Versículo 8. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Fazemos quem? Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Gente, quando eu não assumo que eu sou pecador, quando eu não assumo os meus erros, as minhas falhas, então eu estou dizendo que Deus é mentiroso. E se eu não faço isso, como é que eu vou sair para pregar para as pessoas que eles precisam se arrepender dos seus pecados? Como é que eu vou dizer para a igreja? Como é que eu vou corrigir a igreja? Então, veja só como é isso. Né? Nem
eracundo. É porque eu estou lendo aqui, tá o... né? Não arrogante. Deixa eu pegar aqui. Não arrogante, não irascível, né? Que seja uma pessoa, deixa eu ver se tá, né? Gananciosa não, desculpa. Briguenta. Não seja uma pessoa arrogante. Dono da verdade. Dono da verdade. Existe uma diferença entre você impor a verdade quando precisa, mas você está impondo pela palavra de Deus, mas você não é o dono da verdade. O dono da verdade é Deus. Então, nós temos que, não podemos ser arrogantes, não podemos ser briguentos. Eu já fui muito assim. E ainda tenho esse requisito lá no final da minha vida, mas graças a Deus, o Senhor, através de Viviane também, está mudando isso na minha vida. Né? Então não podemos ser briguentos. Eu arredo o pé e pronto, é assim e pronto. Não, não é assim e pronto. Porém, não é curvar a cabeça e dizer assim, concordo plenamente com o que você está dizendo, não. A gente tem que ser centrado nisso. Nem dado ao vinho, né? Como algumas versões diz, não seja beberrão, não seja alcoólatra, não seja algo que seja sua vida só é motivada por vinho. Não quer dizer que não pode beber vinho, tá certo? Nem espancador. Não tenho o que falar sobre isso, né? Vocês já ouviram muitos relatos, né? Em torno de brincadeiras, mas muitas vezes essas brincadeiras têm o quê? Um pingo de verdade. Pastor, eu queria montar a minha casa aqui na igreja, porque aqui na igreja meu pai é uma bênção. Gente, tem muito, mas muito presbítero que é assim. Né? Muito presbítero que é assim. E geralmente quando é assim, o pai é desse jeito, a mãe é o contrário. Então o pai bate, a mãe alisa. E o filho anda. E a gente tem muito, né? Se você for para os presídios ou conversar com os dependentes químicos, a quantidade, minha gente, de gente que é filho de presbítero, que diz ser filho de presbítero, não está no gibi. Não é brincadeira. Por quê? Porque, na verdade, o pai não é presbítero, porque ele já não acompanha mais esse, não espancador. Nem cobiçoso de torta ganância. Gente, torpe, desculpa, ganância. Não seja uma pessoa gananciosa, só pensa no dinheiro. Na verdade, o presbítero, ele não pode ser apegado a dinheiro de forma nenhuma. Um presbítero não quer dizer que ele não possa ter dinheiro, não. Mas o dinheiro é o último ponto da vida dele. Ele sustenta a sua casa. Ele providencia as coisas para a sua casa. Mas o dinheiro é só isso. O dinheiro é para os afazeres da casa. Não ser torpe, não ser ganancioso, é sempre procurar tirar vantagem para você sair lucrando em alguma coisa. Então, isso, minha gente, é algo que a gente tem que estar com os olhos bem abertos. Versículo 8. Mas dado a hospitalidade. Nota que a hospitalidade, ela não cobre a cobiça.
mas é o oposto. Outro exemplo de presbítero que tinha na Inglaterra. Na verdade, 2 presbíteros que eu tinha na Inglaterra, né? Que eu me questiono em relação a isso. Tinha um presbítero, né? Uma esposa de presbítero, principalmente, que só a graça. Quando a gente entrava na casa dela, né? A gente até chamava ela da imagem da rainha, né? Então, hospitaleiro é uma pessoa que tem a casa aberta para acolher as pessoas, independente da situação que aquela pessoa esteja. Eita, mas ele vai sujar meu sofá. Lava. Ah, não, ele vai sujar minha casa. Lava. Vai comer minha comida. O Senhor providencia. Vou passar 3 dias aí em Garanhuns, viu? Vem-se embora. Pode vir. Vem então. Eu passei, viu? Vou passar 3 dias aí passeando. Pode vir. Passeando do coronavírus. Não, deixa o coronavírus aí. Então, irmãos, a gente veja só como quem lembra da minha casa quando eu era mais novo, e eu morro de saudade dessa época, né? Vem, Flávio. Flávio lembra muito bem dessa época, né? Thaís e Stephanie, não sei se chegaram a pegar essa época. Mas tinha gente, uma vez papai tinha 2 pequenas galinhas lá em casa, né? Que a galinha era grande, mas quando botava no forno, encolhia. Aí os irmãos, os jovens, foram lá para casa. De repente, papai tinha levado o pessoal para Camaragibe. Na volta para Camaragibe, ele veio com uma família de 7. Nunca tinha visto na vida. Abriu as portas lá de casa. Foram 21 pessoas almoçando na minha casa naquele dia, com 2 pequenas galinhas. Mas mamãe sempre tinha, né? Nunca era galinha só, né? A galinha era só o petisco, né? Que sempre tinha muitas outras coisas ao redor. Flávio lembra dessa época, né, Flávio? Então, gente, isso é que é ser hospitaleiro. É você estar com suas portas abertas. E o que é seu, na verdade, é do Senhor. Usado para a glória e honra dele. E tanto eu quanto Viviana, a gente morre dessa saudade dessa época. Né? Eu acho que Flávio também morre. E eu sinto saudade de ter só 3 pessoas comendo na mesa comigo e com o Vigi. A gente passou por isso quando fazia a noite da pizza. Né? Lembra, a Viviane está me lembrando agora, a noite da pizza. Lembra daquele dia, na noite da pizza? Foi um dos cultos mais maravilhosos que a gente já fez. Fizemos pizza. Ela em casa ficou imundo, não lembra, Thaís? Né? Ficou imundo a minha casa. Mas todos depois, mesmo que fizeram bagunça, ajudaram a limpar a casa. Então, irmãos, isso é que é ser hospitaleiro. Amigo do bem, moderado, justo, santo, temperamente. Né? Sempre tem que ter um tempero, né? Aí que esse é quem gosta é Flávio, né? Sempre tem um temperinho gostoso na carne, né, Flávio? Né? Ou seja, versículo que tenha domínio, né? Como aqui, né? Uma pessoa que tem autocontrole sobre a sua vida. Alguém que é santo, que não é que ele é perfeito, mas ele leva a sério ser de santo porque eu sou santo. Ou seja, ele procura ser santo na presença do Senhor. Primeiramente, sempre para o Senhor. E aí ele tem um domínio próprio. Novamente, isso não quer dizer que essa pessoa possa ter um deslize. Mas essa pessoa, ela, no geral, ela é uma pessoa que mostra que tem domínio próprio, que é piedoso, né, que é justo, que tem a mente centrada nas coisas do Senhor. Versículo 9. Retendo firme a palavra, a fiel palavra. Versículo 9 aqui. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina.
de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensinamento, como para convencer os que contradizem. Gente, com isso aqui eu finalizo por hoje. Gente, que tenha o quê? Que seja apegado à palavra de Deus. E eu acho bonito, sabe, ele diz aqui que ele o quê? Consegue convencer. Mas esse convencer não é porque, né, é feito do negócio, né? A gente enrola a pessoa acredita no que a gente está dizendo, né? Nas nossas enrolações e termina comprando gato por lebre. Não, não é isso. É que as pessoas, eles são apegados à palavra, eles respiram a palavra de Deus. A vida do versículo 6 ao versículo 8 é demonstrado na sua vida. Ao ponto que ele é a palavra viva andando. Ele é o Deus, o exemplo do Senhor andando dentre a palavra de Deus. Né? E que é conforme a doutrina, ou seja,